Olá, muito bom dia, senhoras e senhores. Vamos lá começar mais um Café com Traders. Hoje, dia 2. Seja bem-vindo ao Clube dos Dividendos. Bruno Mazzoni falando contigo. Começando pelos principais índices globais aqui, dia verde, como vocês podem ver nos índices à vista, ações. Então, S&P e Dow Jones subindo 0,36. Estados Unidos é o mais comedido dentre as altas hoje, principalmente pelos problemas domésticos que está circulando por lá. Como eu falei no café de ontem, ainda está longe de atingir político-econômico, mas se atingir principalmente a candidatura do Donald Trump, tá certo? Isso pode, esses movimentos que nós estamos enxergando lá no Antifa e todo o problema que está tendo, que começou em Minnesota e agora já passa para Washington e Nova York, pode sim afetar a economia pela corrida política, pela corrida presidencial do Donald Trump. O mercado não vê com bons olhos, pelo menos hoje, a troca de presidente. Então, se isso mudar, a gente vai acompanhando com vocês, mas com certeza, Estados Unidos hoje menos otimista que o mundo, devido aí aos problemas domésticos. A gente tem a Alemanha no contrapé, né, devido a um recente feriado, sobe quase 4%. Então, muito destaque para a Alemanha. Destaque também para o Reino Unido, quase 1%, 0,97% de alta. Japão, 1,19%. E Hong Kong, com as coisas se apaziguando por lá, 1,11% de alta. Todo mundo aqui na alta. Estados Unidos, menos, tá certo? Por um problema, além dos quais a gente já enfrenta em 2020, agora um problema racial que pode transformar aí em algum tipo de político econômico, tá? Nos próximos dias e semanas. Vamos acompanhar todos os dias aqui. Passando para o lado direito, que são os futuros de energia, petróleo, galera, beijando os $40. Então vai ser difícil a nossa bolsa não ser resiliente. Então nós, acionistas, especuladores, temos um instrumento gigantesco financeiro ao nosso favor, tá? Que é a Bolsa de Valores, em momentos que as commodities, a gente vai ver tanto o petróleo como o minério de ferro subindo, em tendência de subida. O petróleo eu já trago para vocês já o gráfico dele e os alvos que eu tenho ele para o curto prazo, mas hoje subindo 4,45%, negociado a 39,43%. $39,43, esse é o petróleo Brent, tá? O bruto subindo também 2,35, negociando a $36,45, tá? O gráfico do petróleo, o que eu trago para vocês? Gráfico diário, e aqui a média de 200 ainda longe do preço e dois alvos específicos, um muito mais próximo do preço atual, que é o de $42,80. Até vou colocar aqui um alarme, tá? Para tentar definir algum tipo de timing, caso toque lá e a gente tenha um valor, a gente tem uma retração de mercado, isso pode refletir na nossa bolsa, com certeza. Então, 42,80, tá? É o alvo mais recente, é o do curtíssimo prazo que eu tenho, depois só em 57,93. Atenção para essa média de 200, que simboliza aqui no curtíssimo prazo uma lateralização. Deve lateralizar também assim que tocar a média de 200. Interessante esse movimento e esse indicador técnico. Voltando aqui agora para os metais, a gente continua com o contrato futuro de minério de ferro subindo, beijando os $100, 99,16. Hoje, especificamente nesse momento, retrai 0,34%, mas a subida é intensa e em tendência, tá? Principalmente consistência. O minério de ferro não tem subidas de 10, 15, 20, 5, 6%. Ele foi subindo de maneira consistente desde o começo do ano. Então é importante, me parece muito mais estruturado essa subida da commodity minério de ferro do que do petróleo, por exemplo, que a gente pode aguardar aí dentro de uma reunião da OPEC, por exemplo, uma oscilação gigantesca, tá certo? Ou a divulgação de estoques de petróleo nos Estados Unidos também pode agregar aí uma volatilidade gigante. O minério já é mais seguro, me parece mais consistente. Ouro hoje caindo 0,05%. Tá, a gente passa para os agrícolas agora, finalmente a gente tem os agrícolas se mandando para cima, tá certo? Então algodão, uma subida de 4,29%, SLC aí muito bem, pode ser beneficiada, café subindo 2%, 2,08%, soja 0,50% de alta, o trigo é o único que cai hoje 0,44%, uma queda comedida por enquanto, açúcar sobe 0,82%, aí finalmente aos $11 e milho está neutro, tá certo? Então interessante, principalmente o movimento do algodão hoje, subida de 4,29%. A gente passa agora para a proteína animal. Proteína animal, a gente tem aqui gado de engorda subindo 0,57, uma subida comedida, suínos retraindo bastante, tá? Caindo aqui, eu coloquei como 56, 57 como suporte, hoje cai para 54, então uma quedinha um pouco mais veemente. Acho que a partir da semana que vem eu já vou dar uma olhadinha nessa queda para trazer para vocês aqui possíveis pullbacks, tá certo? Mas era natural a partir dos 67
a cair e agora está segurando aqui no 54, tá? Enquanto o gado de pé é resiliente, mas hoje também não apresenta nenhum tipo de movimento de alta. O gado em pé cai 1,70%, enquanto o engorda 0,57% positivo. Então não é um dia de nenhum destaque para os frigoríficos, tá certo? Mais destaque aí para os grãos, se você tem ações das agrícolas. Para quem opera day trade ou se posiciona no BMF, né, no mercado futuro brasileiro, hoje é um dia extremamente verde. Tá? Então, se nós temos as duas principais commodities, tá, subindo ou pelo menos segurando lá no topo do ano, isso é importante, torna a nossa bolsa resiliente, minério de ferro e petróleo, mas os contratos futuros de todos os mercados globais, pelo menos eu coloquei os destaques aqui, S&P, Nasdaq e Dow, Estados Unidos, Nikkei e DAX, todos subindo. Destaque aqui para DAX subindo 1,57 devido aí a um dia sem negociação, então uma subida um pouco mais forte por lá, tá certo? Mas Japão acompanha, Hong Kong acompanha, Dow, Nasdaq e S&P, todos no campo verde. Isso deve trazer para a nossa bolsa um grande movimento de consolidação na subida da semana passada. Então quem está esperando um pullback forte, provavelmente essa semana não está sinalizando tal pullback, a não ser que a gente tenha alguma novidade no cenário político-econômico, Hong Kong, China, China-Hong Kong, Estados Unidos entrando no meio, e também o problema doméstico nos Estados Unidos pode ser um driver de queda, tá certo? Mas o mercado sinaliza aqui mais uma alta para você que opera aí às 9 horas da manhã, ou no mínimo manter a alta de ontem, que foi expressiva aí de 1,79%. Certo, galera? Passando aqui agora para o contrato de juros futuros, se você está de olho em juros futuros, uma mega compra. Tá? Então aqui está sinalizando para mim, tá, que a gente vai vender dólar, que a gente vai ter topo em dólar. Se juros está subindo nessa forma aqui, vai transformar o contrato de junho um contrato com saldo comprador, tá certo? Acredito que o dólar é que está mentindo, o dólar vai cair. Então, por enquanto, quem sinaliza que vai subir é a nossa Selic, quem sinaliza que vai perder força é o dólar. Hoje, dia 2 de junho, isso aqui é o movimento dos gringos do dia 1. Tá? Interessante aqui uma compra bem forte nos juros, enquanto o dólar perde força, e aí sim, né, agora está claro para mim que durante essa semana a gente deve ter dólar achando um topo, tá? E juros subindo. Certo, galera? Esse me parece ser o movimento dos gringos para essa semana, no dia 2 de junho. Como eu falei, digníssimo aniversário do meu pai. Parabéns, meu pai. Tá? Então o dólar perdendo força, ganhando até características aqui do mini índice, né? Podendo fazer uma barriga aqui, o dólar que começou seu contrato essa semana. Já o contrato futuro de mini índice começa a ter aqui um equilíbrio. Ninguém está querendo comprar loucamente, mas já estão colocando no bolso, os gringos, tá? Tentando colocar no bolso algo que não rolou, que não deu certo aqui. Se eles estão posicionados na venda, tá, do mini índice, o mini índice não está caindo, tá certo? Então, por enquanto, o pé trocado aqui no caso do mini índice é os gringos. Uma venda comedida, bem verdade, mas eles estão com saldo vendedor, porém ontem, ou melhor, ontem exatamente, mandaram bala e deram uma realizada nessas vendas. Não estão conseguindo vencer aqui ou tirar a grana do mini índice em específico. Vocês podem perceber aqui que ontem aproveitaram aí para realizar algo que não, no meu ver pelo menos, a cotação do mini índice subiu, como a gente viu, fechando a 1,70 de alta. Tá? Então aqui pé trocado dos gringos por enquanto, lembrando que esse contrato finaliza no dia 15 de junho. Já no mercado à vista, esse não tem contrato, seguem as compras, não são compras fortes e veementes, mas se nós temos aqui uma treta à vista, juros subindo, vai ser difícil a bolsa também subir com força. Tá? Então a bolsa deve se subir e os juros manter essas compras, tá certo? Deve subir em escadinha, galera. Tá? Porque é antagônico por enquanto essa relação, tá certo? As dívidas das empresas também vão ficar mais caras e talvez aí volte a ser benéfico emitir dívida atrelada a CDI e não ações, follow-on, IPO e tudo mais, essa coisa ligada à renda variável. Tá? Então vamos olhar essa semana e semana que vem, a primeira quinzena de junho, que é uma quinzena decisiva para mim, tá certo? Gosto bastante de ver maio e junho comendo pipoca, primeira quinzena, pelo menos de junho, comendo pipoca e maio inteiro, para depois realmente tomar algum tipo de decisão para o ano e para o segundo semestre, tá? Para o final do primeiro e para o segundo semestre. Então é importante ver esse movimento, vamos ver se confirma a compra de juros e venda de dólar, que a gente vai ter aqui um bom short no dólar e talvez a bolsa perca, vamos dizer assim, o turbo aqui para subir. Continue subindo de escadinha e até lateralize.
tá certo? Até lateraliza. Então, por enquanto, bolsa com a precificação subindo bastante, enquanto os gringos realizando, tá, esse saldo gigantesco de venda. Então, não há venda já há uma semana de gringos na bolsa. Não há short no gringo na bolsa, aumento de venda. E sim, stock picking deles e realização das vendas que eles estão fazendo desde a reforma da Previdência. Tá certo? Aprovada. Então estão colocando no bolso as vendas nessa região. Vamos dar uma olhada. O melhor dos mundos para nós investidores seria de repente, e traders principalmente, né? De repente o preço do Ibov cair e essa linha verde aqui dar um spike para cima. Tá? Então cotação caindo e fluxo saldo sendo positivo de gringo, isso é uma baita oportunidade. Sem dúvida nenhuma, por enquanto os dois caminhando aqui a passos lentos. Certo? Bom, agora a gente passa para as principais oscilações, mas antes vamos trazer o Ibovespa dolarizado para vocês rapidinho, tá? Então a gente continua aqui em um movimento de lateralização no curto prazo, tá? Eu não acho que seria, tá, retomada da tendência de baixa qualquer movimentação igual a esse fluxo aqui, tá? Então a região dos 14 aqui 14.370 é um pullback de compra e não uma retomada de tendência de baixa, por isso que eu estou caçando esses caras a partir de qualquer momento que venha acontecer. Primeiro alvo, 19.966, com um pequeno percalço aqui em 18, tá certo? Depois a gente passa aqui para digníssimo Bitcoin, para você que está de olho em Bitcoin, tá certo? Ainda ficamos acima do 8.985, então lá é o principal suporte atual. Galera, para quem gosta aí de médias e também de intraday, tá? A gente tem um movimento muito forte no diário, que é simplesmente o preço conseguir vencer as duas médias que eu utilizo, 272, e principalmente testá-las de cima para baixo. Bom, então qualquer movimento aqui agora que o preço venha a ficar, lateralizar, as médias vão começar a inclinar para cima e todo o retoque é importantíssimo para mim como suporte. Tá? Trazendo para vocês o intraday, vocês podem perceber já o sinal bem bonitinho para quem gosta de cruzamento, tá? Carolyn Boroden aí, ó, cruzamento da 72 com a 200, boom, fazendo aqui já suporte. E agora o trabalho de quem gosta de Bitcoin, quem está otimista, é simplesmente olhar todos os fluxos aqui de venda, que são muito parecidos, tá? Eu diria esse é o principal, e começar a só brincar de trend following, porque toca, sobe, até que esse movimento deixe de existir. Cruze a amarela para baixo da verde, tá certo? Ou perca um fundo. Por enquanto, tendência de alta clara, porém, não se compra topo, na minha opinião. Grande suportão, 8.985, certo, galera? Com isso, a gente vem aqui para as principais oscilações de ontem, dia 1. Então, o que nós tivemos? VVAR e OIBR na pole position. Cogna seguindo para R$6, então é importante Cogna. Lancei um vídeo no domingo, vejam aí na grade, tá certo? Foi um vídeo polêmico, mas um vídeo legal. Acho que Cogna para o curto e médio prazo tem alvos bons, para quem pegou lá em 3,73, 3,85, R$4, tá certo? Aqui nas maiores altas, quem eu trago destaque, Porto Belo subindo quase 50%, não, 50 centavos. Ontem subiu 14,46%, interessante. Tá certo? E temos também positivo. Setor tecnologia, a Valid subiu bastante. Então a gente vê alguns setores que eram bem vistos antes da crise, tá certo? Agora vingando e recuperando um pouquinho, tá certo? A positivo, eu destaco aqui para o preço de follow-on. Se eu não me engano agora, eu tenho um vídeo também no canal, 6,55 por ali é o preço de follow-on. Então antes disso eu acho muita bobagem largar ao vento esse ativo. Disclaimer feito, estou nele, tenho posição na positivo. Destaques de maiores baixas agora, não tenho nenhum destaque na maior baixa. Tá. A BIF, mas a BIF está R$13, meu Deus, uma baixa dessa está ótima. Não tenho destaque para maiores baixas, galera. Finalizo o cafezão aqui, vejo vocês já no próximo vídeo. Tchau, tchau. Muito obrigado se você ficou até o final do conteúdo, eu agradeço a companhia de vocês e eu estou aqui para convidar vocês a pesquisarem, talvez de uma maneira mais dinâmica, os conteúdos que vocês esperam aqui do canal assistir e também aprenderem do zero e de graça com a nossa descrição. Vamos lá, para você pesquisar exatamente o ativo ou o tipo de conteúdo que você quer achar aqui no canal, visite as nossas playlists, aqui é só clicar em playlist, depois você vai ser direcionado a todas elas e aqui você vai encontrar o seu ativo preferido, ou ativo que você quer estudar, unit preferencial, ordinária, ou
playlists que contemplam aqui ações com alto dividend yield, ou duelo de ações, onde eu comparo 2 ou 3, 5 ações até que vocês pedem para mim nos comentários. Passadas as playlists, você também pode aprender do zero e de graça, visitando a nossa descrição. É só ir lá na descrição de qualquer vídeo meu, você vai encontrar aqui primeiro e-books gratuitos e também videoaulas feitas por mim, gratuitas, sendo 3 principais aqui. Também temos as masterclasses e mais relatório e e-book para você aprender não só análise técnica, mas também um pouquinho de fundamentalista.